temos dois tweets da ONU que a produção vai colocar na tela. O primeiro deles é o seguinte, fala de a escalada, né, da violência. Então, você vê que é uma posição que fica ali equidistante as duas partes envolvidas. Olha, está tendo um problema lá, está escalando a violência, temos que parar com isso. Você não vê uma definição mesmo do que está acontecendo, uma condenação de um grupo terrorista, né, que se autodeclara terrorista. Fala, não, uma escalada da violência, nós temos que fazer alguma coisa. E o outro tweet, que esse para mim é o mais importante, que é o seguinte, olha, nós precisamos de paz. We need peace. É mesmo, ONU? Não me diga. Então, qual que é a solução? Nós vamos chegar lá com flores, vamos chegar pedindo por favor, com esse tipo de gente, com esse tipo de situação que o Ale acabou de comentar. E aí eu passo para o Jean Turco, que foi aqui, acho que o primeiro que comentou essa situação, né? Que as coisas precisam ser ditas da forma que elas são. E enquanto a gente ficar aí com meias palavras e com falsas equivalências, eu acho que esse problema fica mais longe de ser resolvido. Nossa, Renato, espero que estou ainda abalado por este post da ONU aqui, muito poderoso, né? Faltou só tocar Imagine no fundo, que aí ia dar certo. Lula já hipotizou fazer um amistoso para acabar com o conflito israelo-palestino, um amistoso de futebol, né? Depois não aconteceu, fizeram um amistoso em Haiti, e vocês todos estão vendo como Haiti, depois do amistoso de futebol com o Brasil, virou, obviamente, Suíça. É um paraíso hoje, né? Resolveram todos os problemas. Agora, além da brincadeira, antes de responder a sua pergunta, sobre essa questão que não há Hamas não é Palestina. Palestina é um conjunto maior de Hamas, exatamente. É importante frisar isso, porque você pode muito bem apoiar os palestinos, a causa palestina, mas você não precisa necessariamente apoiar Hamas. Hamas é um grupo extremista, terrorista, que usa métodos, táticas terroristas contra outras populações, como vocês estão vendo, cujo objetivo é exatamente gerar terror, civis inocentes, mulheres, crianças, velhos, etc. E, inclusive, usa métodos similares também com a própria população, como foi aqui dito, por exemplo, eles usam a população como escudo para proteger as próprias armas. Quando isso é explícito, né? Quando Israel faz exatamente o contrário, Israel usa as armas para proteger a população, e Hamas usa a população para proteger suas armas, seus armamentos. Isso é absurdo. Então, o que nós temos que entender é que a mesma população de Gaza, etc., é vítima de Hamas. É vítima quando reprime os direitos e liberdade das mulheres, reprime e mata gays, faz lavagem cerebral nas escolas, cursos de formação, cursos militares, etc. Também isso está mais que relatado, etc. Então é isso que primeiro deveria ser diferenciado. É legítimo falar de causa palestina também, um território, dois estados, mas estes métodos terroristas não existem. E a segunda questão que eu queria tratar é a questão exatamente dos dois estados, porque outra falácia aí é segundo a qual bastaria aceitar dois estados, Israel impede que se crie um estado palestino, e se tivesse dois estados teria uma solução perfeita, etc. O problema é que se não existem dois estados, é porque os mesmos palestinos não aceitaram. Isso já aconteceu várias vezes na história. Nos anos 30, a Comissão Peel propôs exatamente a criação de dois estados, antes da famosa decisão da ONU. E, na época, inclusive, 80% do território atual, mais ou menos, ia com os palestinos, e com os judeus ficava só 20% do território. E os palestinos não aceitaram. Depois, em 47 e 48, quando foi criado o Estado de Israel, o dia seguinte da retirada da Inglaterra, os países árabes atacaram Israel para aniquilar o Estado de Israel. Eles não aceitaram a solução de dois estados. Depois, em 67, de novo, depois da guerra, a Liga Árabe deu os famosos 3 não. Os 3 não são: não às negociações com Israel, não à paz com Israel e não ao reconhecimento do Estado de Israel. Então, do que estamos falando? Em Camp David, de novo, 14 dias de negociação e Arafat só falou não. Palavras de Bill Clinton. Ele recusou todas as propostas que Israel fez.
Então, na verdade, existe um problema, claro, de dois povos que querem o mesmo território, que tem uma situação complexa, etc. Mas, além disso, existe uma questão também de um dos dois povos que aceita a solução compromise e outro que não aceita, especialmente estes grupos extremistas terroristas. É quando algumas frentes entre os palestinos aceitam, estão tentando negociar, o que acontece, intifada, ataques terroristas, túneis, jogam mísseis, etc. Tal, exatamente para desestabilizar o processo de negociação, que inclusive é o que pode estar acontecendo exatamente neste momento. Como Israel estava aumentando seus acordos de paz com os países vizinhos, essa nova guerra vai obviamente desestabilizar tudo isso, né? Então é muito importante entender tudo isso, porque ninguém obviamente quer a guerra, né? Mas é preciso também tentar fazer alguma coisa, em termos de, aí tentando levar para a literatura científica. Existe um campo da ciência, uma literatura, que é a chamada teoria dos jogos. A teoria dos jogos tenta investigar o que acontece e o que deveria acontecer para sair de uma situação complicada entre dois ou mais atores, dois agentes, como neste caso. Quando há um bem contínuo chamado, ou contíguo, como neste caso, um território único, que não é divisível, evidentemente, e sobre os quais, inclusive, existem então reivindicações diferentes, como a questão do templo, da mesquita, etc. Tal, é muito mais complexo, né? Então, o que acontece? Muitas vezes se acirra o conflito e não se chega numa solução. Agora, qual é a única saída para isso? A única saída para tudo isso é a chamada estratégia tit for tat. A estratégia tit for tat, bem conhecida na teoria dos jogos, é o seguinte, que um dos dois, mais cedo ou mais tarde, tem que perdoar o outro lado, para tentar dar um sinal positivo de voltar a uma convergência e poder cooperar. Quando os dois se atacam, se traem na teoria na linguagem da teoria dos jogos, o que acontece? Um ataca o outro retalia, retaliação em cima de retaliação e nunca termina. Se entra numa espiral negativa, da qual é impossível sair. O que você deveria fazer? Você deveria retaliar, se comportar como o outro se comportou, mas também dar um sinal de distensão, de aceitação de uma proposta para a saída do conflito. O que acontece é que muitas vezes um lado faz e o outro lado não aceita. Por outro lado, não há uma contraproposta, uma saída pacífica. E é isso que falta. Precisa de uma proposta, de uma contraproposta da parte dos árabes, dos palestinos também. Por quê? Que eles gostem ou não, Israel está lá, não vai sair. Eles têm que lidar com isso, aprender isso e focar o próprio interno. Focar em Gaza, focar na Cisjordânia e focar em desenvolver esses países. Hoje, esses territórios são entre os países mais pobres, mais miseráveis do mundo, tanto em termos econômicos, sociais, de bens básicos, penso água potável, eletricidade, e também respeito aos direitos humanos, liberdades das mulheres, dos gays, liberdade econômica, liberdades civis e políticas. Estamos de fato, resumindo, na frente de uma luta entre a barbárie e a civilização. Uma civilização claramente imperfeita, com 1000 falhas, mas 1000 vezes melhor que a barbárie que estamos assistindo nestes dias.